Olá, graça e paz a todos, a você que estará entrando nessa live. Meu nome é Rafael, eu sou pastor da Igreja Batista Nacional Central em Jataí. Agora nós vamos fazer uma live, é um momento onde nós compartilhamos da Palavra de Deus. E você que está entrando aí conosco, seja bem-vindo. Rafael já está aí conosco também, seja muito bem-vindo à nossa live. Pessoal, nesses dias, embora vocês perceberam, 20% da capacidade da nossa igreja poderia estar se reunindo devido ao decreto, mas pelo fato de eu ter contraído a Covid, então eu estou em isolamento, mas graças a Deus estou bem. Agradeço pelas orações dos irmãos e quero convidar você nesse momento para meditar na palavra do Senhor. Gostaria que você já tivesse aí de posse da sua Bíblia. Nós estaremos meditando um pouco hoje sobre a vida cristã, né? Amém, Rafael. Sim, graças a Deus eu estou bem. Você que for entrando, compartilhe essa live, convide mais pessoas para estar aí com a gente, tá bom? Vamos então dar início aqui. O tema da nossa mensagem é Vida Cristã. O título é As Marcas de Cristo. Estaremos lendo e meditando em Gálatas, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 18. Carta de Paulo aos Gálatas. A palavra diz: Vede com que tamanho de letras vos escrevi com minha própria mão. Vede com grandes letras, algumas traduções dizem. Aqueles que desejam ostentar a carne vos compelem à circuncisão, apenas para não serem seguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem mesmo eles que são circuncidados observam a lei, mas fazem questão de que vos mandei circuncidar, para que possam se gloriar em vossa carne. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Estou lendo Gálatas, capítulo 6, versículo 15 agora. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que nenhum homem me moleste, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado por sua bondade, por seu amor. Obrigado por nos preservar. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela saúde. Apesar dos dias difíceis que temos vivido, nós queremos te agradecer porque o Senhor está conosco. A sua palavra diz que o Senhor jamais nos abandona, porque o Senhor é um Deus fiel. Embora, meu Senhor, não merecemos a bondade que o Senhor tem nos tratado, o Senhor tem sido tão bom conosco. Não merecemos tamanha graça. Por isso nós queremos te agradecer e pedir também ao Senhor que esteja aqui conosco nesse momento. Pedir que a sua palavra mais uma vez seja ministrada e que o Espírito Santo venha nos direcionar para a honra e glória do nome de Jesus. Assim oramos. Amém. O apóstolo Paulo é o autor dessa carta aos Gálatas.
ele endereça essa carta aqui para os irmãos ou melhor, para as igrejas de uma região chamada Galácia. Ele escreve essa carta aqui entre os anos de 49 e 55 depois de Cristo. A intenção de Paulo, ao escrever essa carta, era fazer uma defesa da fé cristã, porque naquela época muitos judeus, muitos proselitistas, aqueles que são judaizantes, estavam se infiltrando na igreja e dizendo para os irmãos e para as irmãs que para eles serem salvos não bastava apenas crer em Jesus. Eles deviam se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés. Isso gerou um grande problema na época, porque muitos gálatas estavam cedendo à pressão dos judeus e esses gálatas estavam deixando o evangelho da graça e voltando às práticas da lei, achando que eram salvos por suas próprias obras, por seus próprios atos de justiça. Por isso Paulo escreve essa carta com a intenção de fazer uma defesa da liberdade cristã, para nos dizer e para dizer também para eles que somos salvos pela graça de Deus, independente das obras da lei. Paulo fala nessa carta que a lei foi dada como um tutor. A palavra que ele usa é a palavra grega paidagogos, que é uma pessoa que servia de tutor para guiar os pequenos na época. O paidagogos era um escravo que guiava os filhos até a escola no caminho do conhecimento. Então a lei ela serviu apenas para nos guiar até Cristo. A lei serviu para nos levar até Cristo apenas. A lei ela não tem capacidade para salvar o ser humano. E nem tampouco a justiça que vem da lei tem a capacidade de salvar o homem. Então Paulo vai falar sobre as marcas que ele carregava. No original a palavra é estigmata, são estigmas, são marcas que ele carregava, as marcas do Evangelho de Jesus Cristo, as marcas de Cristo, e são também as mesmas marcas que nós devemos carregar. Quando Paulo escreve e utiliza essa palavra estigmata, existiam duas aplicações no contexto histórico da época. A primeira é que os escravos eles eram marcados com ferro para demonstrar que eles pertenciam a um determinado senhor. E também haviam pessoas que faziam marcas nos seus corpos como que tatuagens religiosas. Então o que Paulo estava querendo dizer era que ele carregava as marcas da perseguição, as marcas do Evangelho de Cristo, e ele também carregava as marcas no seu interior de uma verdadeira religião e não uma marca de uma circuncisão exterior apenas. Paulo deixa claro que aquilo que o ser humano faz com outro homem, uma outra pessoa pode fazer, pode desfazer. Mas a obra que Deus faz na vida de uma pessoa, a conversão, ninguém pode desfazer a conversão, porque a conversão é a circuncisão do coração. A conversão é a obra que Deus faz, e aquilo que Deus faz, ninguém pode desfazer. E Paulo começa, fazendo uma defesa, falando que ainda que alguém viesse, ou mesmo um anjo do céu viesse e apresentasse um outro evangelho, que fosse além do que eles já receberam, que esse evangelho seja considerado maldito, amaldiçoado. E de fato muitos estavam abraçando esse evangelho da lei, esse evangelho das obras, porque nós sabemos que o ser humano é perdido por natureza. Então, o ser humano, para tentar entrar no céu, para tentar se justificar, ele procura 3 caminhos. O primeiro caminho que o homem busca é o caminho do coração, o caminho do bom coração. Ele tenta ter um bom coração, ele vai dizer, meu coração é de Jesus, eu sou uma pessoa boa. O segundo caminho que o homem procura é o caminho das boas obras. Ele tenta fazer boas obras achando que essas boas obras que ele faz irão garantir a sua salvação. E o terceiro caminho que o homem procura
é justamente o caminho da facilidade, da falsa religião. Ele acha que a falsa religião vai ajudá-lo. Então, ele busca esses 3 caminhos: o caminho da falsa religião, o caminho das boas obras e o caminho do bom coração. O caminho da falsa religião, ele se torna uma pessoa devota, ele acredita que ele, sendo devoto, se dedicar a uma religião, ele vai se salvar. Aí é que está o problema da humanidade. E todas essas coisas são esvaziadas na cruz de Cristo, porque a cruz revela a vergonha do nosso pecado. A cruz revela o quanto o ser humano estava perdido. E a cruz, para os judeus, é um escândalo, e para os gregos é loucura. Ou seja, para o mundo, o evangelho da cruz é loucura, porque como pode nós sermos salvos pela fé em alguém que morreu numa cruz? Para os judeus, a cruz é um objeto de maldição, pois a lei diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi crucificado no madeiro. Por isso eles achavam um escândalo dizer que Jesus era o Messias, porque como pode o Messias ser maldito? Então a cruz esvazia o orgulho do homem. A cruz revela a decadência do homem. E ao olharmos para a cruz, nós vemos ali todos os nossos pecados condenados em Jesus Cristo. Deixa eu te fazer 2 perguntas. Primeiro, algum dia na sua vida você chegou a pensar e dizer assim: se eu morresse hoje, eu vou para o céu? E uma segunda pergunta: se você chegar no céu, por qual motivo Deus vai permitir que você entre no céu? Qual vai ser a justificativa que você vai dar para Deus para que Deus permita que você entre no céu? Sendo que a Bíblia nos mostra que todo ser humano é pecador e que no céu não entra pecado e que Deus é justo. Então, para isso a cruz veio. A cruz, como eu enviei uma frase mais cedo no nosso grupo do WhatsApp, a porta dos céus, ela tem um formato de cruz. A chave que abriu a porta do céu para que eu e você entrássemos, ela tem um formato de cruz. E a cruz, ela é a marca do amor de Deus. A cruz não é somente a marca do amor de Deus. Na cruz eu sou marcado e na cruz eu sou crucificado. Esse é o destino de todos nós. A cruz de Cristo. Nela somos verdadeiramente livres. E a obra que Jesus fez na cruz é verdadeira. É uma obra de graça. É uma obra que nos garante salvação. Que não somos salvos por nenhuma obra que eu e você possamos fazer. Não somos salvos por guardar preceitos religiosos. Não somos salvos por tantos jejuns que fizermos. Não somos salvos por tantas orações que fizermos. Não somos salvos por tantas cestas básicas que entregarmos. Não somos salvos por nenhuma obra de justiça que eu e você possamos fazer. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça do Evangelho. Nós somos salvos pela cruz de Cristo, o escândalo para os judeus e a loucura para este mundo. Somente pela fé nós temos essa salvação. E essa fé não é uma fé momentânea, uma fé que quando nós estamos passando por um problema, nós ficamos com medo e depois que esse problema passa, nós deixamos a fé de lado. A fé não é apenas algo intelectual, como a fé dos demônios, por exemplo, que eles creem que Deus existe, mas eles não obedecem a Deus. A nossa fé tem que ser uma fé permanente, uma fé salvífica,
na pessoa de Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Somente nele, como é, por exemplo, um dos lemas da Reforma Protestante, sola Scriptura, solus Christus. Somente Cristo é suficiente para nos salvar. Somente Cristo é suficiente para nos perdoar dos nossos pecados. Não é a religião que vai levar sobre si os nossos pecados. Não é a religião que vai nos tornar novas pessoas. E Paulo estava tentando explicar isso para os Gálatas, que não é a circuncisão exterior que torna uma pessoa uma nova criatura, mas sim uma mudança interior, uma mudança que não parte somente de dentro de nós, mas é uma mudança que vem do alto, uma mudança que vem do céu. Então, a partir disso, com essa introdução que Paulo faz, falando sobre essas marcas que ele carregava, as marcas de Cristo, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem carregado as marcas de Cristo na sua vida? Você tem carregado as marcas de Jesus por onde você tem passado? Quem sabe você tem sido rejeitado por ser cristão no local onde você trabalha? Quem sabe você tem sido rejeitado por ser cristão na sua própria família? Quem sabe você tem sido rejeitado por ser cristão no próprio lugar onde você mora, onde você vive? Mas ser cristão é justamente isso. É carregar as marcas de Cristo. Ser cristão não é andar de mão dada com o mundo. E eu quero apresentar aqui 4 características de uma pessoa que é cristã, de uma pessoa que vive com as marcas de Cristo. A primeira característica que nós podemos destacar está no versículo 14. A primeira característica é gloriar-se na cruz de Cristo. Versículo 14, Paulo diz: porém, de maneira alguma, eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que aquilo que é vergonha para o mundo é motivo de eu e você nos gloriar. Ele escreve em Colossenses que a escrita de dívida que era contrária a nós, ela foi cravada na cruz. A dívida que eu e você tínhamos para com Deus foi paga. E nós não precisamos sair caminhando daqui para a Trindade para sermos salvos. Não precisamos fazer grandes sacrifícios para sermos salvos. O sacrifício já foi feito. O sacrifício da cruz de Cristo. Por isso nos gloriamos na cruz. Aquilo que é vergonha para o mundo não é vergonha para nós. Pelo contrário, é um motivo de eu e você nos alegrarmos em Cristo. Porque nele, na cruz que ele carregou, nós somos salvos. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus fomos curados. A palavra diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que eu e você tivéssemos vida, Jesus teve que morrer. Era necessário. E nesse ponto eu quero falar que Deus, ele é amor. E por ele ser amor, ele quer dar o céu para o ser humano. Mas ao mesmo tempo, Deus é justiça. E ele não pode permitir que um pecador entre no céu sem que a justiça seja satisfeita. Porque todos os pecadores deverão pagar pelos seus pecados. Então, em um ato de amor, ele envia o seu único filho para morrer pelos pecadores, para que os pecadores fossem justificados pela fé em Cristo. Então esse é o motivo que eu e você temos para entrarmos no céu. Jesus morreu por nós. O Charles Spurgeon, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz: minha teologia se baseia em 4 palavras. Jesus morreu por mim. Jesus
morreu por mim. Então Jesus é o Filho de Deus que morreu pelas nossas vidas. Nos versículos anteriores, Paulo cita aqui dizendo: vede com que tamanho de letras vos escrevi com minha própria mão. Aqueles que desejam ostentar a carne vos compelem à circuncisão, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Naquela época, aceitar as doutrinas do judaísmo, dos judaizantes, era não ser perseguido por causa de Cristo. Porque, como eu disse anteriormente, os judeus, os judaizantes, eles diziam que não precisava, que não era necessário somente crer em Jesus, tinha que guardar a lei de Moisés. E assim muitos estão fazendo hoje. Muitos acham que para ser salvo não precisa só crer em Jesus. Você tem que fazer alguma coisa para garantir a sua salvação. Aí é que está o problema. Não há nada que eu e você possamos fazer que vai nos salvar da ira vindoura, que vai nos salvar da condenação. Então a única coisa que nós devemos fazer é receber essa graça e nos gloriar nessa cruz de Cristo. Gloriar na cruz, que revela o amor de Deus por uma humanidade caída. A cruz que revela o sacrifício do Filho de Deus por uma humanidade perdida, uma humanidade que está em crise, uma humanidade que está cheia de doenças, uma humanidade que está passando por crise financeira, crise política, uma humanidade que se encontra distante de Deus. Devemos olhar para a cruz. Nela nós veremos o amor de Deus. O amor de Deus tem um formato de cruz e devemos nos gloriar nessa cruz. Não somos salvos pela nossa intelectualidade. Veja que o Evangelho da cruz de Cristo é uma mensagem simples que todas as pessoas ouvem e entendem. Desde a pessoa que é mais leiga, a pessoa mais instruída. O Evangelho de Cristo alcança a todos. Porque o Evangelho de Cristo não se baseia em sabedoria humana, mas se baseia no poder de Deus. Por isso Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do gentio. Então a primeira atitude, a primeira marca na vida de um cristão é que ele se gloria na cruz de Cristo. Aquilo que é escândalo para o mundo é motivo de nos gloriar. O mundo sempre vai dizer que nós somos loucos, e somos loucos mesmo. Somos loucos por Jesus. O segundo ponto é que o mundo está crucificado para o cristão. No versículo 14 ainda Paulo diz: por quem o mundo está crucificado para mim. Aqui nesse ponto, Paulo vai dizer que ele perdeu todo o interesse pelas coisas deste mundo. Se formos ler a carta de Filipenses, Paulo vai nos falar algumas características que ele possuía por ser judeu. Ele diz: ainda que muitos se gloriam na carne, eu ainda tenho motivos para me gloriar. Se ele fosse se vangloriar na carne. Judeu, descendente da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, quanto à lei zeloso. E Paulo vai dizer que ele era irrepreensível na lei de Moisés, ele cumpria todos aqueles mandamentos, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele percebeu que tudo aquilo não valia nada. Todos os títulos que Paulo tinha não eram capazes de salvá-lo. Todas as faculdades que Paulo fez, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel, não foi capaz de salvá-lo. Toda aquela intelectualidade que Paulo tinha, ele teve que se esvaziar de si mesmo, para que a cruz de Cristo fosse exaltada na vida dele. Então o mundo foi crucificado para Paulo. O mundo foi cravado na cruz. O mundo morreu para Paulo. Ele disse: eu esqueci do mundo,
Eu não tenho mais prazer nas coisas deste mundo. Não me sinto mais satisfeito com as coisas deste mundo. O meu coração não está fixo mais nas coisas deste mundo. O meu coração está fixo nos céus. O apóstolo João escreve em 1 João 2, capítulo 16 em diante. Ele diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Tudo isso provém do mundo. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, a nossa confiança não pode estar mais nas coisas deste mundo. Não que eu esteja dizendo que nós não devamos estudar, não devamos buscar nos aperfeiçoar cada vez mais. Não é isso. Eu estou querendo dizer que não podemos confiar a nossa vida nas coisas dessa terra. Porque veja bem, estamos em pandemia. Muitas pessoas perderam muitas coisas. Não podemos colocar a nossa confiança naquilo que temos. Não podemos colocar a nossa confiança naquilo que está se perdendo. Muita coisa está sendo abalada nesse momento. Saúde em crise. Para onde vamos olhar? A Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O nosso socorro está em Deus. E nesses dias, mais do que nunca, devemos morrer para o mundo, para que não possamos ter mais nenhuma ligação com este mundo. Ah, pastor, você está querendo dizer que eu vou ter que mudar para Marte, então? Não, não é nesse sentido. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos mais ter prazer nas coisas deste mundo. Assim Paulo diz: o mundo está crucificado para mim. O mundo morreu para mim. Esse sistema caído, esse sistema de pecado, esse sistema opressor, porque o mundo é um sistema opressor. Vamos citar, por exemplo, mesmo em meio a essa pandemia tão difícil, muitos estão desviando dinheiro, não estão nem aí com a saúde do povo. Outros, por exemplo, que precisam de dinheiro para fazer uma cirurgia e precisam fazer um empréstimo. Por que os juros estão tão altos? Por que não se leva em consideração a vida do próximo? Porque esse sistema que vivemos é opressor. As pessoas, elas estão oprimidas. Muitos não sabem mais o que fazer. E Deus olha para a ferida desse mundo. Esse mundo está ferido. Eu digo às pessoas, por causa do sistema. Esse sistema é opressor. Por isso, precisamos morrer para este sistema e não ter mais nenhum vínculo com esse sistema. Precisamos estar no reino de Deus. E a cruz de Cristo é a ponte que nós saímos deste mundo e entramos no reino de Deus. O terceiro ponto é que a pessoa que tem a marca de Cristo, ela está crucificada na cruz de Cristo. Ainda no versículo 14, nós podemos ler: porque o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aqui entra outra questão, a questão do nosso ego ser crucificado. Não só o mundo deve morrer para nós também devemos morrer para o mundo. Eu acho interessante que em Gálatas 2, versículo 20, Paulo escreve: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Observe que Paulo é enfático. Ele vai dizer que ele está crucificado com Cristo porque o amor de Cristo, ele sabe, porque ele me amou, ele nos amou. Ele nos amou em um mundo em que não fomos aceitos muitas vezes. Ele nos amou em um mundo, por exemplo, que nos colocou de lado. Quantas vezes em determinadas situações e lugares nós fomos rejeitados pela nossa forma de ser, pela nossa forma de falar, mas Ele simplesmente nos amou. Apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas fraquezas, Ele nos amou. E Ele se entregou por nós. Então isso faz com que eu também morra crucificado para o mundo, na cruz de Cristo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida neste mundo, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. É nessa vida que devemos nos apegar. É para o mundo que devemos morrer. Morrer em Cristo, para que possamos viver para Cristo. Então, o quarto ponto dessa mensagem é que aquele que é cristão, ele é uma nova criatura. No versículo 15, Paulo diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão de nada valem, mas o ser uma nova criatura. Então, essa obra nenhum homem pode fazer dentro de nós. A Bíblia diz em Filipenses 1,6 que a boa obra que Ele começou em nossas vidas, Ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, até que Jesus venha, Deus está fazendo uma obra na sua vida. Vemos Ele, mas antes somos conhecidos por Ele. Pertencemos a Ele. Temos comunhão com Ele. Então, ser uma nova pessoa fala de um novo plano, fala de uma nova vida, fala de uma esperança. E há esperança. Há esperança para as pessoas. Há esperança. E nós precisamos levar essa esperança para as pessoas. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. E dizer para elas que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única salvação, que Jesus é o único que pode perdoar pecados, que Jesus é o único que pode nos trazer a paz com Deus e a paz consigo mesmo, livre de condenação. E todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. E no versículo 17, Paulo diz: de agora em diante, que nenhum homem me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então fica aí esse convite para nós carregarmos também as marcas de Cristo, por onde quer que nós formos, onde quer que estivermos,
falarmos de Jesus e mostrar através da nossa vida o que Jesus fez e o que Jesus é capaz de fazer. Então nós vimos nessa noite que a cruz de Cristo não é apenas a marca do amor de Deus, mas nela nós somos marcados e nela nós somos crucificados. Nós vimos 4 características de uma pessoa que é cristã. A primeira característica, ela se gloria na cruz de Cristo. Aquilo que é escândalo para o mundo é um motivo de eu e você se alegrarmos. A cruz é um motivo de alegria para mim e para você. O segundo ponto é que aquele que está em Cristo, o mundo está crucificado para ele. E o terceiro ponto é que ele está crucificado para o mundo. O mundo morreu para nós e nós morremos para o mundo. Isso quer dizer que não temos mais nenhum vínculo com esse sistema de opressão, com esse sistema de mentira, com esse sistema de uma falsa religião, que não se importa com as pessoas, uma falsa religião que não está interessada em curar as feridas das pessoas, uma falsa religião superficial, que é apenas uma religião de aparência, e não uma religião que se baseia no amor de Deus, não uma religião que se baseia na graça de Deus. Então, o verdadeiro amor de Deus se revela na cruz de Cristo. Porque Jesus não é religião, Jesus é Deus, Jesus é uma pessoa. E o quarto e último ponto é que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. É uma nova pessoa. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Esse é o caminho que Ele propõe para nós, um caminho de novidade de vida, um caminho onde nós temos paz com Deus, um caminho que é verdadeiramente seguro, um caminho onde Ele é o nosso pastor e nós ouvimos somente a voz dEle e nós o seguimos. Ele é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor e somente nele temos segurança e somente nele temos a paz que a nossa alma precisa. Ele sim é verdadeiro, Ele sim se importou com nós, Ele não nos entregou à mercê da perdição, pelo contrário, Ele se identificou conosco, Ele trocou de lugar conosco. A cruz era nossa, mas Jesus assumiu a nossa cruz para que eu e você pudéssemos entrar no céu. Então que fica aí essa mensagem para você. E você que vai ouvir essa mensagem ou assisti-la, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue hoje, entregue agora. Faça uma reflexão na sua vida. Faça uma reflexão. Porque somente Jesus pode perdoar os seus pecados. Não há nada que você possa fazer que vai salvar a ti mesmo, a ti mesma. Não são suas obras que irão te salvar, mas confie no sacrifício de Cristo, porque em Cristo você já foi perdoado, você já foi perdoada por Deus. Amém? Que fique essa palavra para o seu coração. Desejo para vocês uma ótima semana. Quero agradecer por cada pessoa que esteve nessa live. Agradecer pelas orações. Estou me recuperando bem da Covid, graças a Deus. Deus tem me guardado, me protegido. E obrigado pelas orações de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. E em nome de Jesus, logo logo, nós estaremos fazendo cultos presenciais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz, fiquem com Deus e Deus abençoe vocês.